Até agora, tudo parecia bastante controlado. O seno sempre ficava entre -1 e 1. O cosseno também. Mas existe uma função trigonométrica que parece perder completamente o controle. Ela cresce, cresce e parece explodir. Por que isso acontece? Vem que o William te explica. Agora, pessoal, vamos observar então a animação da função tangente. A tangente nós temos que ela é seno dividido por cosseno. E essa relação entre o seno e cosseno vai nos dar umas particularidades, então, no gráfico da tangente. Veja então, conforme nós vamos aumentando a posição do nosso carro, ele começa então na posição 0, ou seja, com ângulo igual a 0, e ele vai subindo até o 2π sobre 2. Veja o que vai acontecendo com a tangente. Com a tangente, ela vai tendendo a subir. Só que conforme ela vai se aproximando então do eixo y, de π sobre 2, veja que ela está tendendo ao infinito, ela está subindo, né? Só que ela nunca vai tocar então no zero. Isso é uma assíntota. Por que isso acontece? Porque quando ela chega no π sobre 2, cosseno está chegando próximo de zero. Então, seno dividido por cosseno, que é próximo de zero, vai tender então ao infinito. Então, ao passar nessa região, o que vai acontecer? A tangente é muito grande, tende ao infinito, e quando a gente troca então o próximo quadrante, o que vai acontecer? Nós vamos voltar do menos infinito e vamos retomar então até zero. Quando então a nossa tangente passar pelo ângulo de aqui, né? No caso é o ângulo de 180, ele vai estar próximo a zero novamente, porque o cosseno vai ser igual a 1. Então vai ser o seno, que vai ser próximo de zero, dividido por 1, que é o nosso cosseno. Então a função tangente é uma reta tangente. Cosseno é próximo de zero, nós temos valores maiores, e a tangente cresce sem limite. Então, seno e cosseno permanecem entre -1 e 1, e a tangente não possui limite superior. A tangente pode crescer sem limite. Agora vamos observar então de onde é que nós vamos encontrar a tangente de x. Primeira coisa que nós temos que lembrar, a definição de tangente de x. A tangente de x, tan, vai ser igual a seno de alguma coisa dividido por cosseno de x. Essa, então, é a nossa fórmula. Vamos deixar ela aqui anotada, né? Que nós vamos precisar dela em algum momento. Então, da tangente. Tá? Essa fórmula da tangente. Agora vamos plotar, então, aqui o nosso gráfico do seno de x. E agora do cosseno de x. Temos aqui, então, né, o seno de x começa de 0 e o cosseno de x começa do 1, do seu valor máximo aqui. Vamos plotar agora, então, a tangente para observar como é que vai ficar o gráfico. Olha só o que aconteceu. Né? O que nós temos aqui? Nós temos assíntotas. Aonde? Exatamente aonde o cosseno tende a zero. Onde o cosseno é igual a zero, nós temos, então, vamos ver se eu consigo mudar um pouquinho aqui. Não. Aonde nós temos o cosseno igual a zero, nós temos uma descontinuidade. Veja aqui, então, cosseno igual a zero, nesse ponto ele cruza. Veja que nós temos assíntotas aqui, aonde o valor menor que 90 graus, né, aqui do cosseno, antes é uma função e depois é outra função. E a outra função começa no negativo e vai subindo. E quando ele cruza o eixo zero novamente, olha só o que acontece.
vai ao mais infinito e continua no menos infinito. Então, nós temos uma descontinuidade da função da tangente, aonde? Quando o cosseno é igual a zero. Então, vamos lá, vamos deduzir então aqui a parte da tangente novamente. Nós temos então que na nossa equação nós temos que seno do nosso ângulo dividido por cosseno do ângulo, e isso é igual a tangente. Beleza, então vamos colocar aqui alguns cenários. Primeiro cenário, o ângulo igual a 90, depois 180, depois 270 e depois 360. E vamos calcular então aqui a nossa tabelinha do seno e do cosseno. Então, o seno de 90 graus não botamos aqui o de zero, né? O seno de 90 graus é 1, o seno de 180 é 0, o seno de 270 é menos 1 e o seno de 360 é 0. Agora vamos para o cosseno. 90 graus o cosseno é 0, 180 é 1, 270 é 0, 360 é menos 1. Temos aqui então o nosso cosseno, né? Então agora temos que fazer a divisão, um pelo outro. Praticamente vamos colocar então aqui barreira aqui de divisão. Então o que nós temos aqui? Em 90 graus nós temos uma indeterminação e em 270 nós também temos aqui uma indeterminação, né? Então é isso que nós vamos ter aqui, que temos uma divisão aqui por zero. Então nesses pontos o que vai acontecer? A nossa curva da tangente ela vai fazer assim, ela vai crescer e depois ela vai continuar lá no outro lado, assim. Então aqui no meio vai ter uma assíntota, né? Neste ponto. Agora já, quando a gente trabalhar aqui em 270, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, né? Vai acontecer a mesma coisa. Ela vai vir assim, chegou no zero, opa, fez aqui o mesmo processo. Nesse processo aqui de um ponto até o outro, aí a curva vai se ligando aqui, né? Então, por isso que o gráfico é daquela forma. Porque nos pontos onde nós temos o cosseno igual a zero, nós temos uma assíntota, então uma indeterminação, onde o valor da tangente vai tender ao infinito. Hoje descobrimos por que a tangente possui um comportamento tão diferente do seno e do cosseno. Tudo acontece em determinados pontos. O cosseno se aproxima de zero, e isso faz os valores da tangente crescerem ao infinito. Mas existe uma boa notícia. Você não precisa decorar os infinitos ângulos para trabalhar com trigonometria. Na verdade, existe um pequeno grupo de ângulos que aparece o tempo todo. E são eles que vamos conhecer no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Até a próxima!